Boa noite, gente. Um prazer ter todos vocês aqui com a gente mais uma vez. Mais uma edição da nossa live aqui com uma convidada muito especial. Meu nome é Luiz Moura, eu sou Head de Marketing aqui da Vol e a gente trouxe hoje um conteúdo muito importante, muito especial, muito oportuno sobre a ressignificância e o ressignificado, né, da mobilidade corporativa. Como que a gente vai precisar repensar nossa forma de existir, nossa forma de trabalhar, nossa forma de se movimentar. Então tem muito conteúdo legal para a gente compartilhar com vocês aqui hoje. Espero que todo mundo aproveite. A gente está usando o Zoom, que é uma ferramenta bastante comum. Vocês já estiveram com a gente provavelmente nas outras edições que a gente fez aqui da Vol Live. Se vocês quiserem comentar, fazer perguntas, a gente tem uma opção de chat. Fica, se eu não me engano, na parte inferior aqui do navegador de vocês. Quem tiver no celular, tem um botão de reticências no lado inferior direito da tela. Vocês podem apertá-lo e tem a opção de chat, tá? Então é só interagir com a gente quer realmente perguntas, queremos que vocês opinem, deem opiniões do que a gente está falando e espero que seja muito produtivo para todo mundo. Bem, comigo aqui a gente tem a Jordana Souza, que vou deixar ela se apresentar. Jo, se apresente para a gente, Boa por noite, favor. pessoal. Acho que grande parte aqui também já conhece a gente. Obrigada aí pela presença de todo mundo. É um prazer estar discutindo sobre um assunto tão relevante nesse momento que a gente está vivendo. E também com a Roberta aí por ter topado esse bate-papo. E, Rô, pode se apresentar aí para o pessoal. Luiz, Jordana, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Boa noite, todo mundo. Quem está aqui com a gente. Que bom, né? Fazer no Zoom, que fica mais íntimo, assim, quando é uma live. As pessoas podem interagir. Todo mundo pertinho. Que seja um bate-papo mesmo, que é um tema super pertinente. Só me apresentando rapidamente, né? Como a Jordana falou, eu até perguntei, de onde você tá aí? Ela falou, tô aqui no WeWork, no Cowork. Eu falei, reconheci esse Para te representar. Gostei. Já tá com toda a segurança, ela já me mostrou máscara, álcool, tá tudo certo ali. Sim, então, sou mineira, assim como vocês, Luiz e Jordana também, né? Os dois mineiros, né? Somos mineiros. Isso. Jordana é catarinense. Eu sou catarinense. Ela foi exportada. Importado. Eu já falo, Importado, perdão. Importada de lá. E aí, eu sou mineira, tô passando a quarentena aqui em BH, apesar de eu morar em São Paulo há 2 anos e meio. Tenho 32 anos, sou uma das fundadoras do Be Your Coffee, que o Be Your Coffee é uma plataforma que ajuda as pessoas e as empresas a encontrarem seus escritórios flexíveis ideais. A gente tem uma plataforma com mais de 1.000 espaços de coworking, escritórios flexíveis em 150 cidades, e aí a gente atende empresas como iFood 99, Banco Inter, Algar, Renault, e aí para todos os tamanhos, né? De uma até quantas pessoas precisarem. Então, nosso papel é ligar esses espaços. A gente, como empresa, eu trabalho com startups desde 2009, então tem 11 anos, e a gente, como empresa, há 5 anos já trabalha de forma remota, desde o dia 1. Então, a gente já nasceu remoto. Então, hoje nós somos 60 colaboradores espalhados, a gente tem diferentes fusos horários, então isso nunca foi uma restrição para a gente aonde a gente contratava, era baseado no talento. Então, em Portugal, em Budapeste, que é um pouco do que a gente vai falar aqui nesse bate-papo também, que tem a ver com essas mudanças de ressignificação, né? De mobilidade, tem muito a ver com mobilidade. E aí a gente já aprendia a trabalhar dessa forma. A gente aprendeu muito, né, com outras empresas que já faziam isso há algum tempo. E aí, nesse momento agora de pandemia, que as empresas tiveram que adotar esse modelo de forma emergencial, lembrando, a gente sempre gosta de reforçar que o home office não é o trabalho remoto, é uma das modalidades. E a gente está vivendo isso de uma forma atípica, então a gente tem uma visão sobre o futuro. A gente está compartilhando muito conteúdo das nossas boas práticas e mais do que isso, a gente tem ajudado muitas empresas a entenderem qual que vai ser essa volta, né, aos escritórios. Como é que vai ser esse meu novo modelo de trabalho? E aí, agora? Eu tenho trabalho remoto, funcionou na minha empresa, será que parte vai voltar para o escritório, parte vai ficar em casa? Tem uma questão de segurança, então a gente vem ajudando muito nesse sentido, até porque a gente tem um produto que é o Plano Mobilidade, e tem que você pode trabalhar de qualquer lugar, num espaço perto da sua casa, que é o produto que a equipe do Be Your Coffee trabalha. Então, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais disso, de mobilidade, mas me apresentando rapidamente, é isso. Sou mineira, apaixonada por café, e a nossa grande missão é ajudar as pessoas a viverem a melhor forma de trabalho possível. Eu acho que, dando os parabéns aí para vocês, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu acho que a melhor forma da gente se ajudar nesse momento é doando o nosso tempo e conhecimento. Então, para quem está aqui também compartilhando com a gente esse momento, vamos bater um papo. E isso é muito bom. Agradeço essa oportunidade. A gente agradece. Um privilégio grande ter você aqui com a gente, tá? E aí, para começar essa discussão, você começou a falar um pouquinho sobre essa questão de como que a mobilidade ela é importante para o trabalho, né? O conceito de mobilidade para as empresas, na opinião de você, da Jordana, vocês acreditam que isso mudou com o que a gente está vivendo agora? Ou é algo que veio à tona?
Qual que é a opinião de vocês a respeito? Eu quero começar aí? Pode que eu comece, você toca. Bom, na minha visão, né, no que a gente vem discutindo, eu acredito que ela já vinha numa constante mudança, só que muito devagar, né? Ainda, o home office, confio, não confio, trabalhar fora do escritório físico, em cima do olho do chefe, né? Então, essa questão de mobilidade física das pessoas, de trabalho, e não de mobilidade de pegar um carro do ponto A ao ponto B, que ele vai muito mais além disso. Eu acredito que ela já vinha se desmistificando e criando um novo conceito, só que de forma emergencial todo mundo precisou se adaptar, né? E até uma frase que você vem falando muito, que é a antecipação desse futuro do trabalho, e de fato foi, né, muito antecipado, de uma forma muito brusca, né? E eu acho que foi perfeito, porque hoje pode se provar tanto que você produz mais, e muita gente tem esse sentimento até conseguir se adaptar e se readequar a trabalhar, né, dentro de casa, que trabalha muito mais e que se produz muito mais, porque não tem ninguém te interrompendo naquele dia a dia, ninguém te chama, te chama mais online, né? Mas não tem ninguém lá, te chama para isso, faz aquilo, você levanta toda hora. Então, acho que o nível de concentração e de produção, falando pelo meu time hoje, eu sinto muito mais produtividade. E eu acredito mesmo que esse conceito, políticas têm que ser adotadas para a empresa. Falando a minha opinião pessoal, vale muito mais eu ter uma flexibilidade hoje, eu, Jordana, do que muitas vezes um benefício financeiro, porque eu tenho filho, então eu trabalhar eventualmente perto da escola ou conseguir um dia ou outro fazer home office, para mim é muito vantajoso. Então, eu acredito sim que houve uma mudança foi bruto, mas que veio para mudar muito a história da forma como a gente trabalha hoje, como o brasileiro trabalha. Porque o primeiro ponto é a confiança. Eu acho que ainda falta muita confiança nas corporações. E a gente fala isso do conceito de táxi também, que é o nosso conceito, né, de mobilidade terrestre. Mas eu vou dar um aplicativo na mão do colaborador para ele fazer? Eu falei, olha, o primeiro ponto para você ter esse colaborador é a confiança. Então, o mercado brasileiro, as pessoas ainda trabalham muito com nível de desconfiança. E eu acho que esse momento que a gente viveu aumentou muito essa credibilidade que as pessoas têm que ter e têm que passar a ter, né? Nem todos os dias eu ligo minha câmera para fazer uma call com o meu time, porque tô na loucura do dia a dia, mas há uma confiança de que sim, estamos trabalhando e estamos entregando, né? Eu acho que isso é fato. O que você acha, Rô? Esse conceito de mobilidade, ele deixou de ser uma opção para se tornar uma necessidade hoje? Como é que você enxerga isso? Eu costumo dizer, isso tudo que a gente está fazendo agora, a gente já podia ter vivido antes, né? A gente já tinha tecnologia disponível para que isso acontecesse. Por que a gente não fez antes? O Birofó foi fundado em 2015, não foi? Foi, justamente. A gente mudou o modelo de negócio, né? Justamente e o primeiro produto que a gente começou foi o plano mobilidade, que é o Anywhere Office, que está voltando agora com tudo, mas que na época o mercado estava muito mais preparado para a sala privativa, para outros produtos. E é isso, a gente sempre falou, e a gente viveu esse futuro do trabalho, e a gente contava para outras pessoas da forma que a gente trabalhava, e as pessoas achavam que não funcionaria, não serve para mim, eu preciso de um espaço físico, eu preciso de ver as minhas pessoas, você não entende, eu preciso da minha sede, sabe? Eu preciso da minha logo ali. Não que isso vai deixar de existir, tá, gente? Eu tenho uma visão sobre isso também que eu vou trazer aqui. Mas o interessante é que sim, eu acho que essa pandemia está ensinando a gente a dar uma chacoalhada como um todo, né? Com várias questões, né? Pessoais, enfim, profissionais relacionados ao trabalho, relacionados à humanidade, coisas que a gente deveria ter acordado antes e não acordou, então a gente precisou dessa chacoalhada para acordar. Eu acho que essa é uma delas, porque quando você vai ver o que a Jordana falou, é que essa mobilidade, no final das contas, te traz qualidade de vida, te traz bem-estar, te traz mais felicidade, e aí traz bem para as cidades, né, em relação a trânsito, em relação à sustentabilidade. Então, assim, e a maneira de gerir as pessoas, que é muito menos, a gente foi criado uma sociedade de comando e controle, que foi nas nossas lives da semana passada, o CFO do iFood falou muito sobre isso. E agora é muito mais um mindset de confiança em todos os sentidos, né, das relações, a gente se voltar para o humano, olhar mais para as pessoas, ter mais cuidado com as pessoas que estão conosco, né, na jornada, se preocupar mais com o outro. Então, assim, respondendo a sua pergunta da mobilidade, ela não aconteceu antes, apesar de já ter sido previsto, porque realmente as pessoas não entendiam que seria possível. Eu acho que era uma questão de mindset mesmo. E agora elas foram forçadas a fazer isso de forma emergencial, viram que funciona, viram que tem tecnologia para isso, viram que a produtividade aumenta e, claro, cada um na sua devida proporção e realidade. E todas as pesquisas apontam de todas as empresas, né? A gente teve lá a live do Mark Zuckerberg do Facebook
há uma semana atrás, falando que eles estão se propondo a ser o maior case de trabalho remoto do mundo, 48 mil colaboradores, e quando eles fazem as pesquisas, e é batata, assim, a mesma coisa que o Be Your Coffee vive. As pessoas não querem nem ficar 100% de casa, nem 100% do escritório. Elas querem poder escolher. Então, o futuro é móvel, é híbrido, é distribuído e é liberdade de escolha, né? Porque quando você dá liberdade para as pessoas escolherem, você vai se adequar ao que é melhor na sua rotina naquele dia. Porque naquele dia foi melhor para mim ficar em casa realmente. Ou no outro dia, eu vou para um coworking perto da minha casa, porque infraestrutura é muito importante. Então, eu falei, né, aqui antes da call, eu peguei essa cadeira emprestada, porque não dava mais para eu ficar com a cadeira. São 6 pessoas trabalhando aqui de home office na minha casa com a cadeira da sala. Então, assim, eu preciso de infraestrutura adequada também. E aí os locais, a gente está vivendo uma realidade diferente do home office agora, que é forçado. Então, e quando voltar, né? E quando eu voltar a ter uma rotina normal, não é melhor, de repente, eu ir para um coworking perto da escola da minha filha ou perto de uma reunião de um cliente? E não quer dizer que eu não vou ter meu escritório, né? O meu escritório, ele só vai mudar também a formatação dele. Ele vai deixar de ser um escritório tradicional para ser um escritório flexível. Os contratos vão ser mais flexíveis. Assim como a economia, já entrando um pouco nesse tema de economia do compartilhamento que vocês também pregam muito, que tem a ver com a mobilidade, as pessoas não vão querer ser proprietárias das coisas, elas estão dando mais valor também, né? Então, vou vender meu carro para usar um aplicativo de mobilidade. Meu escritório também, para que eu vou investir em obra, imóveis, se eu posso ter alguém que cuida disso para mim e eu tenho a cara do jeito que eu preciso, remodelado para um escritório do futuro, que vai ter muita mudança nisso, né? As pessoas vão querer ir para esse espaço para encontros, para reuniões. E aí eu ter toda essa mobilidade. Então, eu acho que mais do que uma mobilidade do espaço de trabalho, do veículo terrestre, é uma mobilidade de mindset mesmo, que eu chamo até de flexibilidade, né? A gente pensar de forma flexível, pensar o trabalho de forma flexível. Então, não é sobre horas trabalhadas, é sobre resultados entregues. E usar a tecnologia a nosso favor, focando sempre nas pessoas, no indivíduo, né? Entendendo que as pessoas são diferentes mesmo. Cada um tem um horário de produtividade, cada um tem uma rotina. E quando você consegue entender isso e dar condições que já existem, mas a sua empresa cria uma cultura em cima disso, o que você tem de resultado é felicidade das pessoas, que eu acho que é o principal no final das contas, que a gente é um só, conciliar a vida profissional e pessoal, retenção de talentos, você não tem barreiras de contratação, e aí a mobilidade de contratação, você contrata em qualquer lugar, né, os talentos, as pessoas começam a voltar tem um grande movimento que vai acontecer agora no futuro, que é os grandes centros vão ter menos aglomeração, porque as pessoas vão começar a ir para cidades do interior, periferia, porque são cidades que elas vão ter mais bem-estar. Se eu posso trabalhar de qualquer lugar, agora eu posso trabalhar da praia, da casa de campo, da minha cidade natal. Então tem a ver com o trânsito, vai diminuir o trânsito nos grandes centros, né, nas grandes metrópoles. Então, assim, acho que a gente já adiantou alguns dos assuntos, mas respondendo a sua pergunta, as pessoas já podiam ser móveis e o futuro foi adiantado em 10 anos por necessidade. E esse é um dos pontos, né, que essa pandemia está trazendo de positivo para a vida das pessoas. Legal, legal. A gente está falando de, por exemplo, o Be Your Coffee, você contou para a gente que ele já nasceu remoto, né? Ele já nasceu com essa flexibilidade de trabalho. As empresas de grande porte, agora fazendo até um contexto com o que a gente tem de realidade na Vol, né? Hoje, qual que é o tempo médio de implantação da Vol para uma empresa de grande porte, Jordana? Só para a gente ter um efeito de comparação. É muito rápido, né? O nosso sistema ele não requer grandes movimentações na empresa, né? Basicamente, a gente precisa de uma área de tecnologia ali, o focal point da área de mobilidade envolvido e uma área de comunicação muito bem engajada. Então, eu vou te falar que em 15 dias a gente implanta numa empresa enterprise. E é um setup simples, né? Muito simples, porque o que a gente faz, basicamente, é trazer o serviço que ele já usa no dia a dia da vida pessoal para a vida corporativa, que é o que se busca, né? Hoje, de benefício de corporação, aquilo que eu já uso na minha vida pessoal, eu trago para a minha vida corporativa. Então, os aplicativos de mobilidade, em geral, eles já são utilizados no dia a dia do funcionário. Então, não tem muito mistério, né? Para ele baixar um aplicativo, começar e se locomover. Só que até dentro disso, né, só finalizando ali a pergunta anterior, eu acho que a mobilidade, além de ter mudado, ela começa a ganhar uma proporção que a gente já vem discutindo há alguns anos, né, que ela vai muito mais do que simplesmente do ponto A ao ponto B, e não é só isso, né, está envolvido uma infraestrutura, uma internet de qualidade, um equipamento de qualidade, uma cadeira de qualidade para você trabalhar com conforto. Então, começa a se pensar não só mais na empresa, né, mas sim no conforto do colaborador, né, porque você está na sua casa. Então, esse é o meu ponto final aí para fechar essa sua pergunta. Sim, eu fiz essa pergunta da questão do tempo, porque, por exemplo, no case do Facebook, a gente está falando de 48 mil pessoas. Para uma corporação de grande porte, para ela poder, por exemplo, implantar um sistema de tecnologia de mobilidade, né, de transporte,
um tempo de 15 dias, mas muitas empresas não tiveram esse tempo de 15 dias para poderem se adequar para um novo formato de trabalho. E provavelmente, assim, quanto mais tempo está passando, mais complexo isso pode ficar para o cenário que a gente está galgando aqui para frente. As empresas de grande porte, né? Como que isso é numa visão de uma empresa que tem aí 10 mil funcionários, 20 mil funcionários? Uma mudança de mindset, como a Roberta falou para a gente, ela naturalmente pode ficar um pouco mais complexa, né? E aí você pensa, eu vou trazer até um case que a gente fez na semana passada, que foi a implantação de uma corporação muito grande, né, que foi divulgado pela empresa, então não tem problema nenhum eu falar, que foi a Souza Cruz. Então você pensa que para a gente fazer uma implantação de mobilidade de táxi, onde a empresa inteira foi envolvida, Latam, a empresa não só Brasil, mas toda a Latinoamérica envolvida nesse projeto, em disparar uma comunicação interna, onde tudo é fique em casa, mas se você precisar, não é custo agora, é segurança. Então, se você precisar ir à fábrica, ir ao escritório, você vai com segurança dentro de um táxi para não ter aglomeração em transporte público. Então, o viés que a gente trabalhou da comunicação da empresa, né, você sabe disso, foi todo voltado para isso. Então, não era para que as pessoas saíssem de casa, né? Vamos voltar às reuniões, até porque isso tudo mudou também, né? A gente vai falar sobre não o novo normal, mas sim o normal, que são as coisas repetidamente que a gente começa a fazer durante um período. Então, isso que a gente está fazendo hoje vira normal. Olha a quantidade de lives que já vem acontecendo, né? Então, a gente fez a implantação dessa empresa, 8 mil funcionários impactados, baixando o aplicativo, recebendo comunicação, mas tudo na questão focado em segurança e não no principal foco que a grande maioria das empresas buscam a nossa solução, e a solução também é sua, provavelmente, Roberta, que é a redução de custo, né? Que é onde eu vou investir menos. Então, hoje, a preocupação é muito maior em segurança. Então, pegar um carro, tem alguns fornecedores de aplicativos que oferecem álcool em gel, tem máscara, placa de proteção. Então, é isso que hoje eu sinto e foi o que a gente trabalhou nessa empresa e que foi um sucesso bem, bem legal, em 15 dias. Uhum. E como que fica para essa mudança do espaço de trabalho, Roberta, para essas empresas de grande porte? Então, a gente tem conversado com muitas empresas, muitos clientes, por isso que esse tema nunca teve tão em alta. Em todas as lives que a gente olhar agora, tem se falado desse assunto, tem se compartilhado boas práticas, porque as pessoas realmente estão sedentas por esse tipo de conteúdo. Mas o que a gente entendeu que aconteceu de movimento, no primeiro momento, como ter essa adoção de forma emergencial, todo mundo se preocupou muito assim, infraestrutura de colaborador, vai mandar cadeira, não vai, RH se movimentando, estou falando de grandes empresas que têm recursos para isso, né? Laptop para quem precisava. Você teve um primeiro momento que até no primeiro momento a produtividade poderia até cair, até todo mundo se estruturar, porque enfim, eu estou numa rotina diferente em casa, mas rapidamente as empresas tiveram a capacidade de se adaptar, porque a gente tinha uma capacidade de adaptar muito grande. Então, assim, todas as empresas que eu converso, em diferentes graus, elas conseguiram se adaptar, claro que umas de uma forma mais rápida, devido ao uso já de tecnologia, mas todas se adaptaram no final das contas. Ninguém falou, olha, não estou conseguindo trabalhar, as que precisam mesmo, né? E as que precisam de exercer algum tipo de atividade que ainda demanda espaço físico, continuaram usando espaço físico com toda a segurança necessária, que eram serviços essenciais. Agora, a grande preocupação deles é a volta e a sustentabilidade disso. E aí, muito se tem escutado. E aí, o que eu acho que foi importante desse movimento? Que a gente sempre falou, por que o trabalho remoto não funcionava antes em algumas empresas? A gente falou, era um mindset de cultura, de confiança, mas muito porque não tinha a compra por parte da liderança. Se a liderança não compra essa ideia, se a liderança continua achando que as pessoas precisam estar fisicamente juntas todos os dias para dizer que ela está trabalhando, que ela está produzindo, só que ela teve que viver isso na pele. Então, ela também está vendo os benefícios de, por exemplo, eu não ter que pegar voo toda semana e conseguir fazer um Zoom para uma call e ter mais qualidade de vida e ficar com a minha família mais tempo. Então, olha como que a natureza é perfeita no final das contas e faz a gente viver coisas que, no final das contas, a gente tem que viver para ver que aquilo é bom, para poder aplicar na nossa empresa, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E claro que a volta agora... Então, assim, te respondendo essa pergunta, as grandes empresas conseguiram se adaptar. Eu vi grandes empresas, assim, com... a Kraft Heinz estava na nossa live, que tem, enfim, mais de 50 mil colaboradores no mundo, acho que mais, 85 mil colaboradores no mundo, 4 mil no Brasil, fazendo happy hour para 400 pessoas online. Então, assim, existe muito conteúdo disponível, boas práticas, e é preciso montar o seu playbook de trabalho remoto. Então, levando em consideração combinados, né? A gente sempre fala, combinado não sai caro. Então, é comunicação e ferramentas, rituais das empresas, que são muito importantes manter os seus rituais. Então, se eu fazia uma reunião todo dia com o meu time de liderança, eu vou continuar fazendo via Zoom, 9 horas da manhã. Então, manter os rituais e os resultados à vista, né? Que isso vai ajudar muito a mostrar que a performance das pessoas, que é baseada em resultado. Dito isso, todas as empresas estão vendo e fazendo pesquisas e entendendo que, por 2 motivos, faz sentido a adoção do trabalho remoto como uma política permanente.
não 100%, a gente está vendo um movimento que não 100% das empresas, a não ser empresas que já tinham uma base tecnológica ou por uma redução de custo muito drástica, estão ficando 100% remota no primeiro momento. Mas o que a gente está vendo de movimento é das empresas adotarem isso de forma parcial na volta. Para um primeiro momento, por uma questão de segurança, né, que parte da equipe vai poder voltar, que vai ter que ter um distanciamento entre as posições para o escritório principal. E parte também porque eles viram que realmente as pessoas preferem. E aí, com essa tendência das pessoas preferirem, vai começar, os escritórios vão ser mais inteligentes no sentido de que uma mesma cadeira vai ser usada por mais de uma pessoa. Então, vai ter uma rotatividade maior. E a longo prazo, a tendência é que as pessoas precisem de menos espaço nos seus escritórios matrizes, né? E que eles sejam flexíveis, como eu falei anteriormente, no modelo de você ter contratos mais flexíveis. Então, para que eu vou fazer contrato comercial de 5, 10 anos? Eu posso fazer mensal e, de repente, aumentar e diminuir quando eu precisar, com a cara da minha empresa, do jeito que eu preciso. Então, a maior parte das empresas estão indo para um modelo híbrido de trabalho, distribuído. E aí é preciso muita comunicação, treinamento com as pessoas, né? Para que entender a realidade de cada um. E aí tem alguns movimentos acontecendo. O primeiro deles é o close to home. Por quê? Por uma questão de segurança também. Então, para não pegar transporte público nesse primeiro momento, a gente tem até algumas empresas que vão voltar com os colaboradores, que a gente está trabalhando com todos eles, estão voltando em ondas, né? Por causa do distanciamento. Que eles vão preferir dar voucher de aplicativo de mobilidade do que a pessoa pegar o transporte público, para quem não tem carro, né? Nesse caso. Então, mitigando os riscos. E aí você vai, né, perto da sua casa, tem infraestrutura que você precisa, trabalha de lá, porque você não pode, de qualquer maneira, voltar para o seu escritório, porque só 50% das pessoas vão poder voltar, então vai ter que ter esse rodízio por causa do distanciamento, né? E aí até essa segurança vai ter que durar até a gente precisar, né, achar uma vacina e tudo mais, então vai durar por um tempo, mas vai diminuindo. Lá na China, por exemplo, a gente já tem uma ocupação de 90% dos escritórios. Então, você perguntou dessa volta para as empresas. Agora, no primeiro momento, está todo mundo muito preocupado com a segurança dessa volta. E aí, se vocês me permitirem, eu só vou contar uma coisa rapidinho que a gente está fazendo, porque quem está escutando pode querer usar esse material, que a gente fez para a nossa rede um trabalho com a Sercom, que é uma empresa de saúde e medicina do trabalho, que trabalha há 30 anos com isso, com grandes empresas, de mapear a jornada de uma pessoa dentro do escritório, para ver todos os possíveis pontos de contaminação e para que todos eles tenham alguma ação que deve ser feita em relação a isso. A gente sempre fala que é um trabalho individual e coletivo, que tem que ter a consciência de você ir lá, usar máscara no lugar. Tem muita comunicação com o time. Inclusive, a gente disponibiliza todas as artes de comunicação também nesse material. Um material de mais de 50 páginas gratuito. E aí dele sai um selo, que é o selo escritório mais seguro. Então, a gente está colocando no nosso site, auditando qualquer escritório, a começar pelos escritórios da nossa rede, justamente para que os nossos clientes se sintam mais protegidos na volta. Então, quer dizer que aquele espaço foi auditado, ele está seguindo todas as recomendações, ele tem um selo de escritório mais seguro. E aí, isso é importante. Então, a preocupação das empresas nesse primeiro momento. Então, se tiver alguém aqui escutando, quiser compartilhar o material com os facilities das empresas, está 100% à disposição. E aí tem todas as boas práticas lá. E aí, num segundo momento também, é de adaptar para o melhor formato de trabalho, né? Um ponto, primeiro, foi o que a Jordana falou, não é redução de custo, é aumento de produtividade, que está sendo comprovado na prática. E o segundo ponto, realmente, redução de custo. O escritório é o segundo maior custo de uma empresa hoje, depois da folha de funcionários, né? Então, faz muito sentido olhar para essa otimização inteligente, né? Porque se eu vou ter esse rodízio, eu consigo tratar tudo isso de uma forma mais inteligente. Então, só resumindo, eu vou mandar aqui, Henrique, o material. Por favor, isso, por favor. Tá. A gente está numa vertente muito, muito forte de compartilhamento, né? Compartilhar espaço de trabalho, compartilhar veículo, compartilhar bens mesmo. Várias tecnologias aí emergiram dessa nova visão para o compartilhar, a importância dele, mas aí chega uma pandemia dessa e isso é uma questão que precisa ser questionada, pelo menos entendida num outro momento. Na opinião de vocês duas, vamos falar aqui na visão da Vol, que é um agregador de transporte de aplicativo, e Birocoff, vamos chamar de um agregador também de espaços de trabalho. Esse compartilhar, ele tomou uma nova forma. A Roberta acabou comentando aqui a questão de algumas empresas adotarem vouchers de aplicativo para os usuários irem, né, para os funcionários irem trabalhar. A gente tem algumas empresas da Vol, a gente já está participando disso também com alguns clientes. Muito interessante, isso. Mas aí esse compartilhar, então, ele mudou de forma, ele precisa ser reinterpretado. De que maneira isso mudou dentro do que a gente viveu, né? É uma ideia que as empresas devem abandonar? De jeito nenhum, né? Pelo contrário, veio uma onda aí nos últimos 5 anos forte do compartilhamento, né? Compartilhamento de escritórios, compartilhamento de carros, não precisa ter um carro, vamos
vamos pegar a onda do Uber, né, que foi a mais forte no Brasil e que revolucionou, de fato, a maneira como pessoas se locomovia do ponto A ao ponto B, que antes era dominado por táxi. Então, veio essa primeira onda e a força do compartilhamento foi muito grande, né? Se você pegar hoje a faixa etária nossa, pouquíssimas pessoas têm carro, porque deixa de ser um sonho de consumo, ter um carro aos 18 anos ou na nossa faixa etária, para poder ter mais experiência, né? Seja um curso fora, uma viagem, e não mais bem materiais. Eu acho que jamais esquecer a cultura que já foi criada, que já está implantada, que já está na vida das pessoas e das empresas de compartilhamento, mas a forma como essas empresas que nos trazem esse serviço de compartilhamento vão passar a proteger mais, porque a gente não pode mais pensar em como era antes. A vida que a gente viveu antes, né, de março de 2020, não vai voltar. E a gente não vai voltar a ser, né? Nós não vamos voltar a ser as pessoas que nós éramos antes. Assim como a gente passa por ciclos e ciclos, mas voltar a ser como era antes, o antes não é mais o normal, não é mais fazer as mesmas coisas. Porque senão a gente volta todo mundo dentro do mesmo escritório, ninguém mais precisa, volta, falando do nosso modelo de negócio, né? Volta para o táxi, porque era o que era normal antes. Então, de novo, assim, o normal é aquilo que a gente começou a fazer. Então, isso virou o nosso novo normal. Então, os escritórios compartilhados, esse mapeamento de higienização é fantástico. Fantástico, porque você, primeiro, de fato, tem que ser a conscientização própria, assim como a gente está hoje na rua, né? Eu tirei a máscara aqui agora, mas o tempo todo andando aqui no cowork, eu fui pegar uma água, fui pegar um café, eu fui de máscara. Eu não tenho nada, mas posso ter, não tenho nada e não sei, né? Enfim, a gente está nessa incerteza porque nem todo mundo é testado. A gente não tem infraestrutura no Brasil para testar todo mundo do vírus que a gente está vivendo. Então, é proteger o outro, né? Não é mais do que me proteger nesse momento, eu preciso proteger o outro. Eu preciso voltar para a minha casa, depois que eu sair daqui, me sentir segura em conviver com os meus filhos que estão lá me esperando. Então, a forma como a gente compartilha hoje, e aí que a gente compartilha a nossa casa, né? Eu com os meus filhos, você com seus pais, você aí está compartilhando com seus pais. Então, a forma como a gente compartilha hoje é muito diferente. O meu filho volta da rua, às vezes ele desce um pouquinho com a Lúcia, né? Que olha ele para pegar um sol, ele volta, ele não volta e me abraça, ele volta, ele já sabe que ele vai no banheiro, ele lava a mão, ele deixa o chinelo, ele põe no lugar certo, tem o chinelo agora, tem o chinelo de andar fora de casa e dentro de casa. Isso. Então, o compartilhamento de... Exato. Então, assim, o compartilhamento de espaços de trabalho e da nossa vida pessoal dentro de casa também tem que mudar. E mudou, né? E a gente vem... dos aplicativos, eles também fizeram adaptações, né? A fizeram. Pai, e o A APA, 99 começou com higienização dos carros em pontos de aeroportos, que era onde estava tendo maior rejeição de corridas, né? Onde o índice de não atendimento era muito alto, porque os motoristas estavam prezando pela segurança deles. E o ponto de contaminação no Brasil principal eram os pontos de aeroportos, que eram o vírus veio de fora, né? Foi importado. Então, qual foi a primeira ação? Em 99 foi a primeira a tomar isso, higienizar os carros no aeroporto de Guarulhos, porque eram voos internacionais. Até a gente conseguiu uma parceria com a 99 para higienizar os carros do Einstein também, que ficavam lá no ponto. Então, foi super legal. Logo em seguida, a Uber começou a exigir máscara. O motorista não consegue ligar o seu aplicativo se ele não mostrar que ele está com máscara. E aí a conscientização, né? A Uber pode fiscalizar o dia inteiro se o motorista está de máscara? Não, mas se eu for pegar um aplicativo e o motorista não tiver de máscara, simplesmente você não entra. E assim como ele também não tem que pegar um passageiro de máscara. Então, essa forma de compartilhar, ela já mudou. Eu acho que as pessoas estão se adaptando. E agora, de novo, né? Respeito é você ter o seu cuidado, não só com você, mas pensar mais no outro. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo nos fez refletir, pensar mais nisso, no cuidado com o outro, e trazer isso para, de novo, né, o compartilhamento não só de escritório, mas para a nossa vida como um todo. E por último, acho que a Cabify lançou por último, né, que é o Blindex, que eles colocaram a película dentro dos carros, que também foi super legal. Então, é a forma como as empresas estão seguindo. Falando de companhia aérea, né, eu vi algumas notas, mas os voos já não estão mais tão lotados, né, os poucos que estão acontecendo, eles estão disponibilizando máscara, disponibilizando álcool em gel. Então, tomara que os aeroportos também se adaptem para isso, né? Porque a gente sabe que a infraestrutura no Brasil para esse tipo não é muito boa ainda, exceto os aeroportos que são privatizados, que têm um pouco mais de dinheiro para investir, mas os que não são, acho que basicamente quase todos do Brasil são, mas que venham com esses cuidados que a China está tomando, que a gente pegue como exemplo, que apanhou, mas tá tomando, né, agora os devidos cuidados, e não só mais medir febre, porque
isso a gente já se provou que não vai ser o que vai combater o vírus e deixar com que as coisas entrem. Isso aí. Aí de dentro do carro para os aeroportos, a gente está falando de centenas de milhares de veículos. Como que ficam essas adaptações, Roberta, dentro dos espaços de trabalho? Não, perfeito, ótimo. Você perguntou até como é que fica esse compartilhamento, né? Acho que tem o que a Jordana falou é que tudo se ressignificou, né? No primeiro momento, a gente tem que se adaptar mesmo. E aí, até um ponto super importante que ela falou de fiscalização, que depende da gente, né? Porque o que acontece também? Que existe uma preocupação grande. Diferente da China, que a cultura de disciplina, nós somos muito sociáveis, né? Então, a tendência da gente relaxar é muito grande, uma vez que a gente vai entrando na rotina. E aí, num primeiro momento, a gente precisa muito da ajuda um do outro. Então, realmente, esse primeiro compartilhamento tem que ser com o distanciamento e com toda a medida de segurança, porque um dos motivos que a gente viu porque as pessoas mais querem voltar para os seus espaços é por causa das pessoas. Eu quero encontrar meus colegas de trabalho, eu quero encontrar as pessoas, eu quero ver pessoas. Todas as pesquisas apontam isso. Não porque elas querem estar nesse espaço, porque nós somos seres sociáveis. Então, esse é um ponto. Então, a gente não vai deixar de querer compartilhar as coisas e compartilhar os momentos e os lugares nunca, né? O que vai acontecer é que, por um determinado momento, essa fase vai ter que ser adaptada. E aí, para os espaços, especificamente, existem vários pontos que vão ser modificados, né? Primeiro é o distanciamento de 1,8 metros entre as posições de trabalho, que são os 6 feet, né, em inglês da OMS. Áreas de descompressão num primeiro momento, todas as áreas que podem gerar aglomeração, elas vão estar desativadas no primeiro momento e elas vão se abrir aos poucos. Então, vai vir uma tendência de touchless muito grande, né? Tudo que é tecnologia que você não precisa de encostar as mãos, claro que tem que ver custo disso. Então, se não for possível, né? Porta que abre automática, sabonete do banheiro que cai automático, usa papel toalha, né? Para limpar todos esses itens. Máscara é necessário usar a todo momento. Janela aberta, se possível. Ar-condicionado tem que deixar PMOC à vista, né? Que é a higienização do ar-condicionado. Desde a entrada, elevador, tem que entrar 1/3 das pessoas que poderiam entrar anteriormente. Então, nesse guia que a gente apresentou, tem todas as mudanças de uma forma bem detalhada do que vai acontecer. E aí, um ponto importante que a gente viu, que além dos espaços adotarem recomendação, é muito importante que as pessoas, as comunicações estejam à vista, porque, mais uma vez, é muito fácil a gente relaxar e cair na rotina. Eu te vejo todo dia, você é meu amigo, daqui a pouco eu já estou tirando a máscara, já estou conversando. Então, a gente se adequa muito rápido a essa realidade. E o outro é a gente usar a tecnologia a favor disso. Então, a gente colocou em todos os materiais um QR Code para que as próprias pessoas ajudem nessa fiscalização. Porque é um momento, a gente está falando de saúde, é um momento da gente falar sério quando precisar, ajudar o próximo nesse sentido, a lembrar de que, né, e ajudar o espaço também a estar mais bem preparado. Então, caso tenha alguma coisa com desconformidade, a pessoa, ela escaneia o QR Code e ela comunica, então o espaço resolve em até 72 horas. Ele já recebe e vice-versa. Pode ser tanto o espaço, que está faltando alguma coisa, quanto as pessoas também que não estão respeitando, que precisaria ser respeitado. Então, tem vários itens que vão ter que ser modificados. Então, a gente está falando de compartilhamento, no primeiro momento a gente vai poder compartilhar mais caneca, nada disso, por mais que seja lavado, a gente vai, no primeiro momento, recomendar plástico, ou a não ser que seja, enfim, lavado com máquina de lavagem numa certa temperatura que realmente mate, né, enfim, não tenha risco de contaminação. Então, tem várias regrinhas nesse sentido. Então, no primeiro momento, em termos de layout, o que a gente vai ver nos espaços é o distanciamento das cadeiras. Pensando a longo prazo, os espaços vão se reinventar. Então, eles vão ser espaços mais modulares, mais flexíveis, justamente porque as pessoas vão usar eles para diferentes usos, que a gente chama que são os squad offices, né? Então, as pessoas vão, de vez em quando, ir trabalhar de lá. Mas, falando de mobilidade, a verdade é que o nosso escritório agora está na mochila, né? A gente sempre falou isso. Onde está seu escritório? Na mochila. Está no laptop, no telefone. Na nuvem, cada vez mais. Na nuvem. E é esse escritório virtual mesmo que a gente cria na empresa, seja a ferramenta que a gente use, através da nossos rituais de cultura. E aí, a gente vê essa tendência dos espaços, né, modulares e sendo repensados em termos de layout também, para esses novos usos que o espaço vai ter, além da pessoa ir trabalhar, os usos que elas vão querer fazer de encontros de reuniões, brainstorming, outros usos também para as empresas. E aí, só complementando o que a Ju estava falando de compartilhamento, existe também, no primeiro momento, esse foco, essa questão de segurança, que vai ter um afastamento, vai ter todas essas realidades que a gente está acostumado agora, que vão ter que ser adaptadas, mas mais para frente existe também uma questão da economia do compartilhamento, que as pessoas viram também agora, do foco no essencial, né? Que a gente não precisa, a gente tem que
focar no essencial. O que não é essencial, eu não preciso ter tantos bens mais, eu não preciso ser proprietário de tantas coisas, né? Porque você começa a repensar o significado de ser proprietário de algumas coisas que talvez você possa usar como serviço. Então, muitas pessoas vão repensar a longo prazo, será que eu preciso mesmo de ter um carro? Será que eu preciso mesmo de ter um escritório que eu mesmo estou pagando o aluguel, que eu mesmo estou pagando pela obra? Eu vou precisar de ter esse espaço, mas eu posso usar ele como serviço. Eu posso usar o carro como serviço quando eu precisar. Porque a gente está falando de economia do compartilhamento, né? Que no final das contas é o foco no essencial. E aí, com isso em mente também, se você estudar todas as crises que aconteceram na humanidade, normalmente depois de uma grande crise acontece um movimento muito contrário de euforia, né? Claro que agora tem o fator saúde, então estou falando mais para frente, mas as pessoas quererem estar muito juntas, elas quererem, tanto que o Airbnb já está começando as campanhas dele também, que está vendo um grande aumento depois, que as pessoas vão querer viajar muito, vão querer viver experiências. Então, existe mais para frente essa visão também do contrário, já que está falando de compartilhamento, né? Da gente querer estar muito junto, porque a gente vai sentir falta disso, né? Então, eu tenho essas duas visões, a curto prazo e a longo prazo. Entendi. Esse momento que a gente está vivendo é um momento de transformação, né? Adaptação e transformação. As pessoas trabalhando dentro de casa, elas veem N benefícios, como você mesma falou no começo. A Jordana comentou também dos benefícios de você não ter a posse do veículo, da empresa não ter, às vezes, uma própria frota, ou ela oferecer mais o serviço de mobilidade do que ter o veículo ali dentro, manutenção, custo, etc. Esse momento que a gente viveu, a gente está vivendo, falando mais ou menos uns 2 meses e meio, talvez. Muita gente já aprendeu, muita gente já desenvolveu, né? Essa euforia que você fala, Roberta, ela pode, de alguma forma, chamar as pessoas internamente para elas terem uma forma de trabalhar mais próxima do que elas estão tendo agora mesmo, né? Eu acredito que a gente deva ter um pouco de resistência daqui para frente com as pessoas de voltarem para o escritório naquela rotina fixa, brick and mortar, de 8 às 18, e cumprir o horário e bater o ponto, sem ter essa comodidade, né? Sem ter essa facilidade. Eu acho que a facilidade é algo que daqui para frente as pessoas vão valorizar demais. O benefício, o tempo perdido em trânsito, porque se você está, por exemplo, dentro de um Uber, dentro da 99, você consegue fazer uma reunião do carro, você consegue resolver a sua vida ali no deslocamento. Em São Paulo, por exemplo, que a cada 2 quilômetros a gente gasta 2 horas para chegar no destino, dá para usar muito bem esse tempo, né? Faz muito sentido. Com certeza. Eu acho que a palavra de qualquer pessoa, acho que qualquer pessoa busca liberdade, né, no final das contas. Quando você realmente é livre para escolher o que você quer, escolher como usar seu tempo, escolher com quem você vai passar seu tempo, suas prioridades, você passa a ser mais feliz, né? Então, eu acho que no final das contas isso tudo traz mais liberdade para as pessoas, liberdade de escolha, né? Isso aí. E responsabilidade, né? Desculpa, responsabilidade, essa liberdade, ela é muito mais um conceito, assim, de ser responsável pelas decisões que eu estou tomando, né? Então, como eu estou trabalhando de casa, e antes tinha esse conceito de quem trabalhava em casa não trabalhava bem, ou não ia entregar, ou não tinha produtividade, né? A gente provou que sim. É a responsabilidade das escolhas que eu estou tendo. Então, a minha entrega não pode ser menor porque eu estou em casa, né? A liberdade é fantástico, acho que é o maior bem que a gente conquista, né? Mas é baseado na confiança e na responsabilidade das escolhas que a gente tem. Então, falando de corporativo hoje, para a gente é uma mudança, esse trabalho remoto, a Vol viveu isso, né? E foi a adaptação é muito dura para a gente, né? No começo, né? Até no conceito de você não poder sair de casa. Eu estava indo para minha mãe no dia e começou, e bloqueou o aeroporto, bloqueou tudo. Então, é muito sofrida essa primeira adaptação. Mas depois você começa a ver os lados positivos, né? Teve muito, infelizmente, essa onda trouxe muito desemprego, trouxe muito tudo, mas trouxe muito aprendizado, eu acho, para as corporações. Isso aí. E o físico, ele nunca vai deixar... desculpa, perdão, Luiz. Eu falei, o físico, ele nunca vai deixar de existir. Assim, a gente que trabalha de forma 100% remota, a gente tinha os nossos rituais, por exemplo, uma vez por semana, quem estava na mesma cidade trabalhava juntos no mesmo coworking. A gente tem o nosso encontro anual da empresa inteira para alinhamento de valores, que a gente encontra todo mundo fisicamente em um lugar. Então, assim, é importante... Por isso que é importante criar as boas práticas, né? Dentro das empresas. E foi o que a Jordana falou, assim, com liberdade vem um alto grau de responsabilidade, né? E é impressionante quando você dá confiança para as pessoas e tá claro a expectativa de entrega dela, ela tá numa empresa que ela gosta, que ela acredita no que ela tá fazendo, que ela vê crescimento, que as pessoas vão estar nas coisas agora, né? Porque que elas acreditem no propósito que elas estão fazendo, que elas vejam resultado naquilo. Então, é impressionante como que isso é retornado em dobro, em triplo, né? Porque as pessoas se sentem muito mais empoderadas também e com um sentimento de... Então, pode acontecer até o contrário, né? Que a gente tem que tomar cuidado da pessoa trabalhar demais
não conseguir conciliar. Então tem que ter esse momento também de falar, não, olha, você tem que cuidar da sua vida pessoal, você tem que parar, você tem que almoçar, tem que fazer exercício. Então a gente tem essa preocupação, porque a gente sabe, se ela tá bem alinhada com ela, com os relacionamentos dela, que é família, ela vai estar dando o melhor dela no trabalho. Então eu acho que é esse conceito, sabe? Assim, a gente estava com a Sandra Guioff, que trabalha com gestão de RH há muitos anos, e ela falou assim, acho que nunca foi tão importante, claro, né, muito óbvio para todo mundo olhar para as pessoas, mas ela falou de 3 coisas que eu gostei muito, que é da adaptabilidade, né, nesse momento profissional de RH, de gestão de pessoas, da criatividade, que a gente está tendo que ser muito criativo, e da humildade, né, de falar, gente, eu tô aprendendo, né, só sei que nada sei, vamos aprender juntos aqui no caminho, então, e cuidar das pessoas. Eu gostei muito desse posicionamento que ela teve na semana passada nas nossas lives. E pra gente que faz também, além de tudo, gestão de pessoas, porque a gente tem um time, né? A gente teve que aprender muito rápido, né? Como que a gente engaja o time, como que a gente faz com que a gestão à vista fique, né, claro para todo mundo, a orientação, essa mudança de cultura. Eu acho que hoje eu sinto a gente extremamente perto, junto, unido, com direcionamento muito claro, com alinhamento muito claro, e aí são as constâncias das rotinas, né? É você ter uma daily e faça chuva ou faça sol, vai acontecer, a pontualidade. Ninguém chega atrasado mais em reunião, isso é maravilhoso. Ninguém chega. Isso todo mundo falou. Eu falei não, live outro dia, esse é o auge. ela tá falando isso é a o mesma auge. coisa. Isso é o auge. É fantástico. Muito legal. E o que vocês acreditam que a gente aprendeu mais? Que as empresas aprenderam mais e que as pessoas desenvolveram, assim, essas habilidades que foram trazidas à tona nesse momento de home office? O que a gente descobriu nesse momento aí, na opinião de vocês? Olha, eu vou ser repetitiva, mas eu vou falar dessa questão da confiança e da liberdade mesmo, assim, e da entrega das pessoas. Eu acho que as pessoas são contratadas e elas fazem aquilo que é de sua responsabilidade. Mas o a mais, aquele número que você é desafiado, né? A gente que vive aí de números e a parte de vendas, ela faz porque ela se sente empoderada, como a Roberta falou, e porque ela tem confiança naquilo que ela está fazendo. Então, eu acredito que hoje as pessoas se sentem muito capazes, muito confiantes, muito empoderadas da sua posição e da sua atividade que está fazendo. Então, eu vou tirar isso como o maior aprendizado e o maior ganho dessa onda, né, que a gente teve de adaptabilidade de trabalho remoto de forma tão bruta. Eu acho que a transparência tem que ser sempre o ponto principal, senão você não consegue, né, gerir nem desenvolver um bom trabalho. Eu acho que a transparência é o 0.0 ali, e aí as pessoas se sentem confiantes, se sentem empoderadas e vão dar sempre o a mais para aquilo acontecer. Isso para mim foi o maior ganho que eu vejo de time, né, de pessoas. Eu acredito muito na lei da semeadura, né? Você dá e recebe, né? Então, você planta, então você dá confiança, você recebe confiança em troca, né? Quando você cria um ambiente, assim, de confiança, de transparência, é impressionante, né? Como que e perpassa, e tudo ganha um significado muito maior, né? As pessoas fazem ali com intenção, com coração, com alma, com amor, isso faz muita diferença. Mas um ponto que eu vou falar aqui, assim, foi muito falado na live que a gente fez semana passada, segunda-feira, eu vou parafrasear o Diego, é empatia. Eu acho que a gente nunca aprendeu tanto a ter empatia pelo próximo, sabe? Empatia mesmo, de eu me colocar no lugar do outro e pensar as diferentes realidades que o outro está vivendo. Então, acho que a gente nunca precisou ser tão empático nesse sentido. Então, acho que esse foi o grande aprendizado que vem com tudo isso que a Jo falou também, mas só complementando, se fosse resumir uma palavra, empatia. Muito interessante. A gente está tendo que literalmente entrar na casa de todo mundo, né? Quando a gente faz uma reunião de all hands, por exemplo, todo mundo com câmera ligada, a gente vê filho passando atrás, animal de estimação pulando no colo, né? Meu filho tá super famoso, interagindo. Roberta. O filho da Jordana tá participando de várias, eu não sei por que ele não entrou, porque a Jordana will... Não, aqui ele não tá, né? Que eu tô no coworking hoje. Mas ele é o famosinho da Casa Verde, eu falo pra ele. Eu adoro quando aparecem. Muito bom. E que oportunidade incrível, a empatia, né? Porque antigamente, tem o caso da CBN, né? Que o cara tá lá atrás e a mulher arrastando para pegar a criança, aquele caso clássico. Hoje, gente, desculpa, mas eu sou mãe, tenho filho, e é um caso, tem um caso no Facebook também muito legal, de uma distribuição de um novo projeto, onde uma das líderes, ela fala assim, não consigo dar esse projeto para fulano de tal, porque ele está em casa de home office com a babá suspensa por conta da pandemia,
E ele não vai conseguir, ele tem um filho de 3 meses. Então, é a questão da empatia. É você se colocar e falar assim, eu não posso nesse momento cobrar de alguém algo que ele não vai conseguir entregar. Porque o momento não está deixando, não é porque ele é incompetente ou incapaz, né? É a questão da empatia. Isso. E tá tudo bem, né? É muito importante. As pessoas se sentem mais livres para poderem ser elas mesmas e falarem, né? E ter mais transparência na comunicação quando você cria esse ambiente de confiança, porque você tem empatia. Eu acho que tá tudo ligado, né? No final das contas. É isso aí, gente. Meninas, nosso tempo está acabando. Já passou super rápido esse bate-papo, foi super rico. Que delícia! Muito bom, muito bom. Falar disso é muito bom, né? A gente tem muitas oportunidades daqui para frente, a gente tem muita coisa boa para entrar na nossa vida, apesar de tudo que está acontecendo. A gente tem que buscar mesmo fazer o melhor, né? Do que chegar por acaso. Então, eu queria agradecer muito às duas por estar aqui comigo de novo, Jordana e Roberta. Muito obrigado mesmo. Vou verificar só se a gente tem alguma pergunta aqui do pessoal. Ótimo. Acho que foi um bate-papo muito inspirador, né, gente? A gente tem... A Roberta já compartilhou, tá no link do chat aqui, olha, quem quiser pegar o arquivo do Beer Coffee, vale a pena, baixem, acessem esse link, tem muito material legal. A volta divulgando alguns itens também no blog Vol, quem tiver interesse de acessar, tem algumas informações interessantes, dicas de segurança de transporte, como que os aplicativos de transporte estão também se reinventando, né? Tá tudo precisando ali sair um pouquinho do normal e da caixa. O Marco está falando aqui pra gente, que costuma dizer que não é de hoje, o home office é realidade. Realmente, gente, é algo, e é uma realidade deliciosa, uma realidade incrível, tá? Uma realidade muito proveitosa, com muitos ganhos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Roberta. Obrigado, Jordana. Uma boa noite. Obrigada. Fiquem bem. Obrigada, Luiz. Obrigada, Jordana. Se alguém precisar de ajuda nessa volta, conta com a gente, tá, gente? Com Beer Coffee, alguém que estiver nos escutando. Obrigada, viu? Muito legal. Obrigado. Obrigada, amor. Muito obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, Beijo. pessoal. Tchau, tchau.